com aqueles homens que foram chamados. E eu quero dizer para os irmãos que o Deus que chamou Gideão é o mesmo Deus que chamou os 32 mil. Você sabia disso? O mesmo Deus que chamou Gideão é o Deus que chamou os 32 mil. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus mostra claramente o seu trabalhar na vida de Gideão. Sabe o que me consola também nesse texto? É que Gideão também era medroso. Quando Deus disse, vai lá destruir o ídolo, a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. Em vez de ir de dia, ele foi de noite. Lembra daquele fariseu, o Nicodemos? Ele foi ter de noite com Jesus por causa do quê? Porque ele temia os da sinagoga. Ele temia não ser excluído. Gideão temia, e por ter medo, ele simplesmente foi de noite. Gideão também era medroso. O Marcos está exagerando. Vamos ler só um pouco mais aqui, a partir do versículo de número 9 ou 7. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Agora veja aqui no versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Furá ao arraial. Isso ainda é o quê, irmão? E eu não tinha medo. Era um cara medroso, irmão. Deus já falou, já deu tanto sinal para esse homem, e Deus teve que dar mais um. Deus deu o sinal que ele pediu, e agora Deus está dando o sinal que ele não pediu, porque Deus consegue enxergar um coração temeroso em Gideão, e quando Deus não dissipar toda temerosidade no coração de Gideão, Gideão não entra no confronto. Deus está protegendo e guardando o seu servo. Porque na hora do confronto, irmãos, temos que estar preparados. E a Gideão não entra em confronto sem que antes esteja preparado. Todo esse tempo é um tempo de preparação na vida de Gideão. E Deus fala, e Deus dá sinal, e Deus mostra, e Deus faz milagre, e Deus fala de novo, e Deus dá sinal de novo. E tu só vai para a guerra, Gideão, quando toda a temerosidade do teu coração cai por terra. E isso que Deus está fazendo na vida de Gideão, eu quero dizer para os irmãos que Deus fez na vida dos 32 mil. Do jeito que Gideão era medroso, os 10 mil, os 22 mil que foram embora também era medroso. O motivo que esses homens voltaram não foi porque eles eram medrosos, não, irmão. O motivo que esses homens voltaram, esses 22 mil, depois os 10 mil, e ficou só 300, esse 31.700 não voltou por causa dos seus defeitos. Eu quero que você leia comigo e perceba isso claramente aqui no texto. Claramente no texto. Veja qual é o motivo. Capítulo 7, versículo 2. E diz o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus estava protegendo o povo de cair no pecado da exaltação.
vocês são meu povo, vocês foram chamados por mim, e eu vou peneirar vocês, e eu vou livrar vocês do pecado, da soberba. Deus estava livrando esses homens, irmão, e se ensurdecerem com uma vitória que viria lá na frente, porque do jeito que os 32 mil não tinham condições, os 300 também não tinham, não. Ninguém tinha condições de vencer aquela guerra, irmão. Só quem tinha condições de vencer aquela guerra era Deus, e a vitória veio de Deus, e foi Deus que deu a vitória. Mas Deus não tirou aqueles homens, porque aqueles homens não serviam, porque aqueles homens não prestavam. Deus livrou aquele homem de pecar contra o Senhor, se orgulhando de uma vitória que certamente viria. Não viria porque eles eram medrosos, não, viria porque o Senhor estava com ele. Irmão, agora o Senhor agora foi longe demais, e o Senhor agora tem que provar isso. Vou provar, irmão. Quantos homens os 300 mataram? Nenhum. Quantos homens os 300 entraram em confronto? Nenhum. A espada que matou uma outra foi a espada de quem? Deles mesmo. E qual foi a missão dos 300? Tocar buzina. Alguém aqui tem fôlego para tocar buzina? Alguém tem fôlego para tocar buzina? Então você está pronto para se alistar no exército de Deus, porque Deus só quer que você toque a buzina, que você segure a espada, que você segure a tocha, que você segure o vaso, e ali naquele meio todos podiam fazer isso. Então, porque eu faço parte dos 300, porque eu sou dos 300. Os 300 não são nada sem Deus. E os 31.700 são tudo com Deus. Sabe qual é a diferença de um pro outro, irmão? Vou mostrar para o irmão da mão. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu vou pular um bocado e já vou logo para os 31.700. Quem matou o inimigo, irmão? Sabe quem matou os inimigos? Foram os 31.700. Foram os 300 não. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Capítulo 7, a partir do versículo 20. Assim, agora nós vamos abrir. Todo mundo acompanhar. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Versículo 21. E ficou-se cada um no seu ao redor do. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fizeram o quê? O exército do inimigo fugiu. Agora veja o que diz o versículo 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu. Que exército é esse que fugiu, irmão? Do inimigo. O exército fugiu para onde? Zera, até Beticita, até os limites de Abel Meola, acima de Tabate, ou Tabaté. Veja o que diz o versículo de número 23. Foi o que aconteceu quando eles fugiram. Então os homens de Israel, que homens são esses, irmãos? Que homens são esses? Então os homens de Israel e de Naphtali, quem são esses homens? Vamos ver quem são esses homens? E de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos medianitas. Ué, os 300 estão lá parados. É assim ou não é, irmão? Ele convocou pessoas, é ou não é? Ele convocou. Então os homens de Israel e de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados. Olha, se foram convocados, são os 300 já estão lá de frente. Os irmãos estão entendendo? Digam amém.
Os 300 estão lá, tocando buzina, fazendo a parte dele. Mas o povo foge para as montanhas. Aí Gideão convoca quem para ir atrás desse inimigo? Vamos ver. Perseguindo aos midianitas, versículo 24. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomarem as águas até Bet-bara. Agora deixa eu ler alguma coisa para os irmãos. Volta só um pouquinho para você entender melhor. O capítulo 6 e o versículo 25, que é quando Deus chama os 32 povos. Vamos ler comigo? 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: não, perdão, confundi até o texto. É o de número 34, perdão, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após eles. E enviou mensageiros por toda a tribo de quem? Manassés. Presta atenção. Tribo de Manassés. Que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros aonde? A Zé e a Zebulon. E saíram-lhe ao encontro. E aí Gideão faz o teste. Saíram ao encontro de quem? Gideão. Versículo 22 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Ou seja, o povo de Gideão reuniu os 32 mil. Olha de onde eles saíram: da tribo de Manassés, de Azé, de Naphtali, ok? E Zebulon. E no texto que eu li para os irmãos, eles são convocados novamente. São eles. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azé, e todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. O que é que eu quero dizer? Aqueles homens a princípio não estavam preparados, assim como Gideão não estava preparado, mas Deus preparou aqueles homens e depois eles foram convocados novamente. Se você, na primeira convocação, não deu para você ir ou realizar, tem problema não. Deus tem segunda chamada para a tua vida. A tal ponto que quem venceu o inimigo foram aqueles 31.700 que depois foram embora, mas que depois, quando o inimigo fugiu, e a vitória não consistia só em mandar o inimigo embora, porque depois ele voltaria de novo, talvez mais forte, tinha que eliminar mesmo, tanto que a ordem do próprio Gideão era até arrancar a cabeça, tinha que eliminar o inimigo para vencer o inimigo de uma vez. Quando o inimigo fugiu para os montes, como é, irmão? Uma multidão encontraram como a areia do mar, os 300 iam vencer aqueles homens. Eles nem correram, eles nem foram para a guerra, eles ficaram lá andando no arraial, fazendo o que Deus mandou. Mas a vez que Gideão logo convocou todo mundo novamente, eles persigam. E agora as pessoas, mesmo depois de ser mandada embora, disseram: não, nós estamos prontos agora para a obra, vamos seguir em frente, vamos adiante. Porque aqueles homens agora estavam preparados para fazer a obra de Deus. Deus não desiste de mim e de você em circunstância alguma. Deus não desiste. O homem até desiste de mim e de você, mas Deus não desiste. Lembra de Paulo com João Marcos? Parece que Paulo já tinha desistido de João Marcos, porque João Marcos, em um dado momento da vida dele, ele deu para trás, ele voltou, ele recuou da obra, e Paulo guardou aquilo no coração. O grande Paulo guardou aquilo no coração e disse: ele não serve mais para a obra, ele não serve mais para trabalhar comigo. E quando Paulo foi na sua segunda viagem missionária, diz a Bíblia que Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo disse: comigo ele não vai. Aí Barnabé disse: comigo ele vai. E aí os dois contenderam, porque Barnabé era um coração que não desistia de João Marcos.
suficiente para entender que naquele dia Deus contou com Gideão e com 32.000 homens. Porque esses 32.000 homens foram legitimamente chamados por Deus através de Gideão. Não foi Baal que chamou aqueles 32.000 homens, não. Foi Deus através do seu servo quem os chamou. E Deus não chama errado, e Deus não usa errado, e Deus não bota a mão na cabeça errado, e Deus não usa errado. Deus sabe de todas as coisas. Esteja feliz não porque você faz parte do 300. Esteja feliz porque você faz parte dos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. Não quero ser o primeiro. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Ai, não, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o melhor. Ele está dizendo para mim e para você: seja servo de todos, seja o menor de todos, e aí você será grande. Porque o nosso Deus ensina o caminho da humilhação. Sabe o que está precisando para muitos de nós nesse tempo, irmãos? Não é de espada, não é de tocha, não é de cântaro. Sabe o que é que nós estamos precisando nos dias de hoje? É de bacia, água e toalha. Estamos precisando de bacia, de água e de toalha. Alguém diz assim: olha, aquele negócio de lavar o pé foi um negócio antigo mesmo, e tinha uma simbologia. E um dia o pastor disse assim: eu sei, irmão, que isso não precisa cumprir nem mandamento nem nada. A gente vai pegar uma bacia, uma toalha, e um vai lavar o pé do outro. Aí eu queria ver quem é grande mesmo. Aí eu queria ver quem é primeiro mesmo. Porque o nosso Senhor mostra a sua grandeza. Não é com uma espada, não é com uma lança, não é mostrando poder, não é mostrando, não. Ele mostra a sua grandeza pegando uma toalha e lavando os pés do discípulo e dizendo assim: olha, vocês dizem que eu sou mestre, e vocês dizem certo, eu sou mestre mesmo, mas assim como eu lavei os pés dele, faça vocês uns com os outros. A vida cristã se mostra e se revela na nossa humildade de servir ao próximo e ser um instrumento de Deus na vida do nosso irmão. Deus não deixa ninguém para trás, irmãos. Esses dias eu estava vendo um vídeo, uma história no Japão. Falava do Japão. Era uma foto. Um menino pequeno, novo, magrinho. E aí ele tinha uma bolsa nas costas, um equipamento nas costas. E dentro daquele equipamento tinha um irmãozinho dele pequeno. E a cabecinha dele assim, como se estivesse dormindo. E embaixo tinha o texto explicando o que estava acontecendo. E aquele menino estava na guerra, no meio de uma guerra lá. E o irmãozinho dele morreu. E ele botou dentro daquela mochila, daquele negócio que ele trazia nas costas, e estava carregando. E lá o soldado, quando viu aquilo, disse para o menino: não, ele está morto, jogue fora, para não ficar pesado durante o caminho, senão vai ficar pesado para você carregar ele durante o caminho, durante a caminhada. Aquele menininho, ele fica assim, numa posição assim, e ele fala para o soldado e diz assim: não é pesado, é meu irmão. E se tornou símbolo no Japão. E essa frase se tornou símbolo de unidade no Japão. Não é pesado, é meu irmão. Ele não é pesado, é teu irmão. Ela não é pesada, é tua irmã. Mas não podemos ser peso um do outro. Nós somos irmãos uns dos outros. Aquele menino, é muito provável que nem a Cristo conhecesse ou conheça. Quando ele conheceu, eu não sei quando aconteceu isso, mas deixou um legado, irmão. Não é pesado, é meu irmão. Não é pesado, é meu irmão. Não foi só por você que Jesus morreu. Jesus morreu por ele também. Morreu por ela também. Não é pesado.
não falou. Ah, mas eu errei, quem não errou? Ah, mas eu não estou preparado hoje, mas amanhã Deus vai te preparar e você vai estar na linha de frente e você vai ser mais do que vencedor, porque a promessa de Deus para a minha e para a tua vida é que nós somos mais do que vencedores. Eu não sei os irmãos, mas eu responderia com toda a convicção do meu coração. Naquele dia, Deus contou com Gideão e com 32 filhos homens, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. O povo não estava preparado, Gideão não estava preparado, os 300 não estavam preparados, porque precisou dos 31.700. Se os 300 estivessem preparados, eles lutariam e venceriam e não precisariam dos 31.700. Mas os 300 poderiam ter uma coragem elevadíssima, poderiam ter qualidades maravilhosas, mas eles sozinhos não davam conta do recado. Na obra do Senhor é todos por um e um por todos. Ninguém dá conta da obra só, ninguém faz a obra só. Nós fomos chamados para fazer a obra em união, em conjunto. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos para encerrar. Até a nossa fraqueza, às vezes, é motivo da nossa escolha. Quer ver? Sabe que Deus usou tanto Tomé e aproveitou em Tomé a sua incredulidade? Porque todos os apóstolos até hoje são acusados de fanáticos. Aqueles homens eram fanáticos, eles criam em tudo. Disseram que Jesus ressuscitou, eles creram logo, eles criam em tudo. A gente pergunta: e Tomé? Tomé não cria em nada. Então, o maior testemunho da ressurreição de Jesus, e que foi verdade, e que é verdade, é que o homem, Um dos homens mais incrédulos, mais céticos, que foi Tomé, testemunhou e disse: eu vi, eu peguei, eu toquei, é verdade. os outros são acusados de serem fanáticos. Tomé de nada é acusado, e Deus usou aquela falha de Tomé, aquela fraqueza de Tomé. Lógico que depois Deus transformou, mas Deus usou durante aquele primeiro momento para testemunhar. E talvez um dos testemunhos mais fortes naquela ocasião foi o testemunho de Tomé e o testemunho das mulheres, porque o testemunho das mulheres era um testemunho desacreditado, e até hoje é prova viva de que Jesus ressuscitou de verdade, porque se fosse algo escrito para enganar os outros, jamais alguém escolheria uma mulher, porque o testemunho de uma mulher não tinha credibilidade. Logo, Jesus usou aqueles que não são para mostrar as coisas que são. Deus usou as coisas mortas desse mundo para mostrar as coisas sábias. Deus usou a minha e a tua fraqueza para transformar em bênção. Assim, Deus é poderoso para fazer em nossa vida, de maneira que no reino de Deus ninguém se perde porque é falho, ou porque é fraco, ou porque tem debilidades. Não se perde porque não se entrega, não aceita Jesus, não crê em Jesus, mas não por falha, porque o Deus que chama, Ele é quem dá qualidades à minha e à tua vida. E agora eu encerro para valer com um versículo que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que diz assim: apóstolo Paulo, e eu e você tem muito que aprender com esse servo do Senhor, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Você é alguma coisa? É pela graça de Deus, É pela misericórdia de Deus, é pelo favor de Deus. Não é porque você tem, porque você faz, porque você merece, porque tem não sei que qualidade de boa em você. Não, é pela graça de Deus. Você trabalha? Paulo diz assim para mim e para você:
e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. E ele está falando dos apóstolos. Paulo está dizendo: antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Pensa que terminou aí? Não. Sabe o que ele diz? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu e você só somos alguma coisa porque a graça de Deus nos fez isso que nós somos. Nós só temos o que temos porque a graça de Deus nos concedeu o que temos, porque se não for a graça de Deus, nem o ar que nós respiramos nós temos. Alguém se acha grande, mas não se lembra que até o ar que ele respira é graça de Deus. Eu e você só vivemos porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Só somos, só fazemos porque a graça de